Olá, pessoal! Vejamos aqui mais uma questão de matemática da EFON, desta vez envolvendo integrais definidas, sendo usadas para o cálculo de áreas de figuras planas. Esta é a nossa videoaula de número 24 e obrigado pela presença no canal. A área de uma figura plana é dada pelo cálculo da integral a igual à integral de AB de g de x menos h de x dx, onde g de x é a função que limita a figura superiormente, h de x limita a figura inferiormente, e os valores a e b, pertencentes aos reais, representam o início e o fim da figura em relação ao eixo x do plano cartesiano, ou seja, os pontos, os limites de integração. Com isso, determine a área achurada abaixo, definida superiormente por uma parábola e inferiormente por uma reta. Então, temos aqui a reta, onde escrevo na sua forma reduzida, a equação reduzida. Então, desejamos encontrar a função que representa a reta. O m é o coeficiente angular, é associado com a inclinação da reta em relação ao eixo x, enquanto que b, a constante b, é o que chamamos de coeficiente linear, que corresponde ao ponto ou ao valor de y, no qual a reta corta o eixo y. Então, no caso aqui, a reta, além de passar pelo ponto de abscissa 6 e ordenada 2, ou seja, pelo ponto 6, 6,2, também passa pela origem 0, 0. Então, corta aí o eixo y, então o valor de b é 0. Podemos calcular o valor de m do coeficiente angular usando uma definição do tipo ΔY sobre ΔX. Ok? Abrindo ΔY e ΔX, temos, respectivamente, y menos y0 sobre x menos x0. Substituindo os valores, 2 menos 0 sobre 6 menos 0. Só reforçando, tomei aqui os pontos, a origem, o 0, 0, e o 6, 2, pontos que pertencem à reta. Então, ficamos aqui com a fração 2/6, simplificando-se por 2, numerador e denominador, temos 1/3. Logo, a função que representa a reta em questão é simplesmente y igual a x sobre 3. No caso da parábola, escrevendo sua forma geral ou reduzida, y igual a x2 mais bx mais c. O c aqui vai ser 0, porque note que a parábola também passa pela origem. Ok? Então, c corresponde ao valor da parábola, no caso, que corta, associada ao c da parábola, que corta o eixo vertical y. Ok? Como ela passa pela origem, o c é 0. Bem, além do c igual a 0, um caminho é possível para encontrarmos a função na equação da parábola seria por meio de fatoração, escrevendo y igual a, que multiplica x menos x', vezes x menos x duas linhas, onde x' e x duas linhas
são as raízes da função, ok? Valores de x, nos quais a parábola corta o eixo x, ok? Bem, mas aqui estou optando para a determinação da função que representa a parábola. Estou utilizando aqui as coordenadas do vértice. Bem, voltando aqui ao gráfico, x do vértice vale 3, porque se conhecemos as raízes, veja que a parábola corta no 0 e corta no 6, então são as raízes. Então, o x do vértice é a média aritmética simples das raízes. 0 mais 6, 6. 6 dividido por 2 dá 3. E veja que ao x do vértice corresponde o 9 aqui como o y do vértice. Ok? Então, para x do vértice igual a 3, o y correspondente vale 9. Vamos agora considerar a expressão do x do vértice, que é menos b sobre 2a. Substituímos o x do vértice por 3, efetuamos aqui a continha e, isolando o b, temos uma relação de b com a. b é igual a menos 6a. Com o x do vértice e com esta relação, podemos armar esta equação. Y do vértice é 9, que é igual a vezes 3 ao quadrado. No lugar do b, menos 6a. 6a vezes o x do vértice, que é 3. 9 igual a vezes 3 ao quadrado, menos 6a vezes 3. Resolvendo esta equação em a, simples, obtemos menos 1. E para b, 6, porque sendo a menos 1, e b é menos 6 vezes a, menos 6 vezes menos 1, dá mais 6. O que leva a função, que representa, cujo gráfico é a parábola, y igual a menos x ao quadrado mais 6x, já que o c é 0. Note também que o a é menos 1 é negativo, o que concorda com a concavidade da parábola. Está voltada para baixo. Vamos agora calcular os pontos de intersecção da reta com a parábola para descobrirmos os limites de integração. Então, colocamos aqui no sisteminha o y igual a x sobre 3, a função que representa a reta, e aqui a que representa a parábola. Igualamos os y e calculamos esta equação de segundo grau incompleta. Daqui para cá multipliquei por menos 1 e podemos resolver por meio de fatoração. Colocando x em evidência, dentro dos parênteses, ficamos com 3x menos 17, isso é igual a 0, e para um produto dá 0, basta que um dos fatores seja 0. Ou x seja 0, que aqui estou chamando de x', ou que 3x menos 17 também seja 0, o que leva a um x duas linhas 17 terços. Não há necessidade de calcularmos o ponto de intersecção. Coloquei aqui cálculo dos pontos de intersecção, mas é suficiente apenas considerarmos as abscissas, já que estamos integrando na variável x. Ok? Então, a integral que leva ao cálculo da área achurada é esta aqui. Integral de 0 a 17 terços. A função que limita o gráfico superiormente, que é a parábola, menos x ao quadrado mais 6x menos
a função que limita, não é, o gráfico, a área achurada que desejamos calcular, que é a reta. É menos x sobre 3. Calculamos aqui, reduzimos aqui 6x menos x sobre 3, tirando o mínimo, dá 17x sobre 3. Então, menos x ao quadrado mais 17x sobre 3. Daqui para cá, integramos. A integral, podemos colocar o menos 1 fora do integrando, então, integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3. E aqui o 17 terços também pode sair do integrando, integral de x, x ao quadrado sobre 2. Só que o 2 já multipliquei aqui pelo 3, que deu 6. Então, integrando de 0 a 17 terços, a substituição de x por 17 terços, 17 ao cubo, leva a 4.913. E o 3 ao cubo, 27. Só que temos um 3 aqui, multiplicando este 27, o que vai dar 81, mais 17 sextos, só que x ao quadrado é 17 terços. 17 ao quadrado vezes 17, 17 ao cubo, que também dá 4.913, sobre 3 ao quadrado, que é 9. O 9 multiplicamos pelo 6, dá 54. Fazendo esta conta aqui, tirando o MMC, entre 81 e 54, dá 162. Finalizamos aqui o cálculo, chegando a esta fração. 4.913 sobre 162. Portanto, a resposta é letra B para esta questão de matemática da EFON. Ok, pessoal? Acompanhe aqui também, além de matemática, para a EFON, resoluções para física. Desejo a todos boa preparação, bons estudos e até a próxima videoaula.